Aula 6. Alimentação na gravidez. Com a doutora Mariângela Maluf, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre alimentação saudável na gravidez, as vitaminas e os nutrientes que não podem faltar e os alimentos que devem ser evitados. A alimentação de uma grávida deve ser da mesma forma que nós comemos ou deveríamos comer todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar, mas também tentar fazer uma interrefeição nesse período, entre o café da manhã, almoço e jantar, e especialmente antes de dormir. A grávida, quando mais do que 4 a 5 horas sem comer, ela sofre de uma hipoglicemia muito maior do que no estado não gravídico. Dessa forma, ela sofre de tonturas, tremores, mal-estar. Então é importante ter na bolsa, sempre à mão, uma barra energética, ou então uma fruta, se possível uma gelatina, um iogurte, um pedaço de queijo, que em termos calóricos não é nada importante, mas em termos glicêmicos é bem interessante. Na verdade, a grávida ela deve comer para dois, mas não precisa comer por dois, não precisa comer o dobro da quantidade que comia. Ela deve aumentar só um pouco a ingesta calórica no segundo e no terceiro trimestre, em torno de 350 calorias no segundo trimestre, umas 450 calorias no terceiro trimestre, mas isso não significa um grande aumento da quantidade de alimentos diário. A grosso modo, 40% da energia dessa caloria deveria vir da gordura, pelo menos uns 30% da proteína e 30% do carboidrato. Então, um copo de leite a mais por dia, mais uma quantidade de 60 a 70 gramas de proteína por dia, poderia suprir essa necessidade. Com relação às vitaminas, a vitamina importante é a vitamina B6, a B12. A vitamina A também é importante, mas não pode ter uma quantidade muito grande de vitamina A. Por exemplo, os patês de fígado têm uma quantidade grande de vitamina A, então não se recomenda o uso diário. Os oligoelementos, a gente tem o magnésio, o selênio, o zinco, são importantes para fator de crescimento fetal, porque fazem parte dos ciclos de enzima no organismo. O seu cardápio deve ser recheado de legumes e verduras diversos, cereais e grãos integrais e muita fruta. Mas ainda assim, você não estará livre da suplementação de um nutriente muito importante, o ácido fólico. O ácido fólico, na verdade, há algum tempo atrás, há 10, 15 anos, eles começaram a verificar que mulheres que apresentavam bebês com alteração da calota craniana, que é aquela anencefalia, ausência da calota craniana, e alteração da coluna vertebral, eram mulheres que tinham deficiência na ingestão de ácido fólico. Hoje a gente sabe que é interessante suplementar pelo menos 3 meses antes da gravidez com ácido fólico numa concentração de 0,4 a 0,6 miligramas por dia, para que não se corra o risco desses tipos de alteração. Basicamente, esses tipos de nutrientes são encontrados na carne vermelha. A carne vermelha, desculpe os vegetarianos, é o alimento mais completo que tem. A carne, na verdade, ela é importante porque ela tem os 9 tipos de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos, na verdade, são os precursores das proteínas. E tem alguns aminoácidos que o nosso corpo não sintetiza, nós chamamos de aminoácidos essenciais. Dessa forma, uma vegetariana que não ingira carne, ela não vai ter esses tipos de aminoácidos essenciais. Isso pode fazer alguma diferença na formação estrutural do bebê. Às vezes no desenvolvimento do sistema nervoso central, às vezes alguma coisa mais para frente, um déficit de aprendizado. É importante a grávida vegetariana buscar, obviamente, uma orientação profissional da nutricionista para elaborar um cardápio rico em soja, rico em vegetais que tenham bastante proteínas, ser suplementada adequadamente com as vitaminas do complexo B, B6, B12, a vitamina A também, elas precisam de uma suplementação, o magnésio, o selênio. E, obviamente, as grávidas de baixo peso, que são dessa forma em função de uma baixa ingesta, também deveriam se aconselhar com uma nutricionista para a elaboração de um cardápio para que ela possa ter um aporte calórico necessário no segundo e terceiro trimestre e, finalmente, aquelas que têm o peso acima do normal, que são grávidas que acabam engordando mais na gestação e, dessa forma, o bebê também tem aumento de peso no nascimento, que dificulta o tipo de parto e até tem problemas futuros em função disso. A prisão de ventre, ela causa um desconforto na gestante. Então, obviamente, se aconselha uma quantidade de fibras maior na dieta, um consumo de água maior do que normalmente deve se fazer. Pode ter até uma ajuda medicamentosa, mas hoje existem sucos muito bons que você pode fazer domiciliarmente em casa,
que tenham iogurte, que tenham a linhaça, o gergelim, a semente de girassol, ameixa. Geralmente esses mix acabam dando bastante certo com relação à parte intestinal. Depois, a partir do terceiro trimestre, que seria de 7 meses em diante, a grávida começa a reclamar de novo do refluxo, da náusea, em função do aumento da pressão abdominal pelo útero que está crescendo. E acaba fazendo o conteúdo do estômago refluir para o esôfago. Então é importante alimentos que tenham uma digestão muito rápida, por exemplo, os carboidratos, que eles sejam digeridos rapidamente. As gorduras e as proteínas já existe uma dificuldade para a digestão. Então deixar esses tipos de alimento para o almoço, evitar esse tipo de alimento no lanche. É claro que a grávida dela deve ter cuidado na qualidade de comida, por exemplo, as comidas cruas, que não se tem certeza da procedência, do tipo de asepsia que é feito na lavagem, se nas verduras cruas, nas saladas, é usado hipoclorito de sódio para fazer uma desinfecção adequada, de repente preferir os legumes e verduras cozidos, que habitualmente não tem tanta vitamina, mas é melhor do que ser contaminado com bactérias. Os peixes também é uma opção interessante, tentar não consumir peixes todos os dias em função da quantidade de mercúrio, hoje, que é uma toxina no mar, e esses peixes têm uma grande quantidade, o uso diário pode aumentar a quantidade de mercúrio no cordão umbilical e até ter uma intoxicação do sistema nervoso central do feto. Os adoçantes eles são seguros na gestação, aspartame, o esteviosídeo, a sucralose, que são os adoçantes hoje de mercado, eles são seguros na gestação. Quem faz o metabolismo desses adoçantes é a placenta, então na verdade não chega exatamente para o bebê e está comprovado que não existe chance de malformação. No caso, a sacarina, já existem estudos de que ela pode ocasionar em alguns recém-nascidos câncer de bexiga. Claro que são estudos isolados, com baixa quantidade de casos, mas não tem por que não evitar, né? Os produtos diet, eles podem ser consumidos, mas não diariamente. Uma vez por semana, tomar um refrigerante diet, um iogurte diet, só que a quantidade de sacarina e ciclamato, novamente, é muito grande, então eles devem ser evitados no uso diário. O consumo de enlatados na gravidez deve ser visto com uma certa insegurança, porque existe o tal do botulismo, né, que é a contaminação dos alimentos enlatados, e o fabricante, para compensar o risco do botulismo, ele coloca muito nitrito como conservante contra a bactéria. E dessa forma, o nitrito em alta dose não é bom para a gestação, pelo mesmo motivo da sacarina, pode aumentar a chance de câncer de bexiga, ou então algumas alterações na oxigenação do feto. Então, se possível, evitar enlatados. Evite também os alimentos embutidos, desaconselhados pelo mesmo motivo dos enlatados. O café ele pode ser consumido em doses moderadas, por exemplo, 2 xícaras de café expresso ao dia são permitidas. O chocolate, na verdade, ele já não é permitido pela ação calórica que ele tem no organismo. E também não tem uma quantidade de cafeína tão importante, mas limitar a ingestão de chocolates para 20 gramas por dia, que dá um bombonzinho só, já está bem ok. Não serão 9 meses somente de verduras, carnes e cereais. Você pode sim comer uma vez ou outra uma guloseima. A grávida ela deve ter uma vida normal com a família, quando sai, ingerir mais carboidratos, o açúcar branco, que é tão mal visto, a pizza, o bolo, mas restringir isso a 1, 2 vezes por semana, 1 ou 2 refeições no máximo. Então, mãe, o que você tem que pensar é que são 9 meses, não são 9 anos. 9 meses a gente pode fazer grandes sacrifícios para um objetivo muito maior lá para frente. Certas restrições vão ser importantes porque isso depende não só da saúde do bebê, como a saúde do bebê como adulto. Vale a pena o esforço. Na próxima aula, você vai aprender a relaxar durante a gravidez.